Nós vamos dar sequência ao nosso curso de atualização permanente. Tenho o prazer de anunciar hoje a professora Rosa Maria de Andrade Neri. A doutora Rosa é desembargadora do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, livre docente, doutor e mestre pela PUC de São Paulo, foi integrante do Ministério Público do Estado de São Paulo, promotora de justiça, procuradora de justiça, está na carreira pública há 31 anos, portanto tem uma experiência realmente considerável na área pública, além da sua experiência na área acadêmica. Ela é professora dos cursos de graduação, especialização, mestrado e doutorado da PUC de São Paulo, autora de inúmeros trabalhos na área. Ela é coautora do Código Civil Comentado, juntamente com o seu marido, professor Nelson Neri Júnior, também Código de Processo Civil Comentado da Revista dos Tribunais, Leis Civis Comentadas, Constituição Federal Comentada e, especialmente sobre o tema, a professora Rosa, que foi a tese de livre docência na PUC de São Paulo, ela, que tem para mim, o livro foi editado, acho que, salvo o melhor juízo, a primeira edição em 2008, Introdução ao Pensamento Jurídico e a Teoria Geral do Direito Privado. Para esse tema, um tema tão importante que nós vamos trazer para os senhores, vamos detalhar aqui nessa manhã, esse livro é um livro de leitura obrigatória. Nós tivemos que atrasar um pouquinho, a professora Rosa se dispôs a sortear um livro, esse livro que é um livro recente, como disse, tese de livre docência da professora Rosa, e nós, no final da aula, faremos o sorteio desse livro da Revista dos Tribunais para os senhores, dando sequência, portanto, à nossa programação. O tema de hoje tem o título A Atividade Jurisdicional e o Sistema Semiaberto de Normas do Código Civil, envolvendo os princípios da boa-fé objetiva e função social do contrato. Lembrando sempre que este evento é um evento da Presidência do Tribunal de Justiça, da Corregedoria Geral da Justiça, da Escola Paulista da Magistratura, com apoio da APAMAGES, que faz a filmagem. Além da turma presencial, temos também a turma de teleconferência no 17º andar, na sala 1729. E uma última observação: o Tribunal de Justiça está nos acertos finais da transferência de um equipamento para a filmagem dessas aulas e possivelmente nos próximos dias, talvez aí mais um mês, 2 meses no máximo, essas aulas serão transmitidas para todos os servidores no estado de São Paulo, especialmente nas maiores comarcas. Enfim, sairemos aqui do Fórum de Clientes para acesso a todos aqueles que quiserem participar das nossas aulas com facilitação deste acesso. Sem maiores delongas, eu passo a palavra à professora Rosa. Bom dia, professor Gilson Delgado Miranda, querido amigo, colega da PUC de São Paulo. Muita alegria tenho de poder ver aqui meu querido colega, professor Flávio Abramovich, juiz que espero venha compor a nossa Câmara, 24ª Câmara de Direito Privado. É uma esperança que nos alegra. Agradeço muito a presença de todos, sei que há outros interessados nos ouvindo por meio da filmagem eletrônica. A todos a minha saudação muito especial. Cumprimento todas as entidades que estão promovendo esses encontros interessantes para a divulgação de ideias e o tratamento do direito de uma maneira nova, diferente, e por essa divulgação de ideias novas é que o direito sempre se renova e se estabelece de maneira criativa para a pacificação social. A todos a minha saudação muito especial. A mim foi conferida a tarefa de falar sobre a atividade jurisdicional diante de um direito civil novo que pode ser considerado um sistema semiaberto de normas, e também em face
de princípios norteadores do direito civil, especificamente mencionados aqui, a boa-fé objetiva e a função social do contrato. Muito bem. Nós poderíamos começar fazendo uma alusão breve a uma situação que sempre nós devemos considerar quando pensamos no direito civil. Se eu instigasse os senhores agora a me responder quais são os princípios de direito civil, os senhores, por certo, terão dificuldade de me responder de imediato sobre todos eles. Não terão dificuldade de responder quais são os princípios de direito constitucional, nem os princípios de processo civil, tampouco os princípios de direito penal. Mas quais serão os princípios de direito civil? Ou o direito civil não é uma ciência que tenha princípios? Por certo, é uma disciplina científica, porque para mim o direito à ciência não é uma mera técnica. A técnica, ela é necessária à ciência, mas a ciência é a consciência de quem exerce a técnica. A técnica sem consciência leva a absurdos. Então, é necessário que a técnica seja aliada à ciência. E a ciência é a técnica com axiologia, com principiologia. Quais são os princípios que tornam o direito civil uma técnica científica? Nós poderíamos elencar 5, são muitos outros que se desdobram em virtude desses 5 primeiros que eu considero os fundamentais. O primeiro, que é emprestado da Constituição Federal, do sistema de direito constitucional, mas que ao mesmo tempo é um princípio de direito civil na sua excelência, na sua essência, é o princípio da dignidade do homem, da dignidade da nossa condição humana. Eu gosto mais de dizer assim, da dignidade da pessoa humana, eu acho uma palavra repetitiva, mas da dignidade da nossa condição humana. A condição humana é quem tem dignidade. E tem dignidade porque quem é pessoa, quem é sujeito, ser humano, sujeito de direitos, tem vida e tem liberdade. Se vocês me perguntassem o que é que marca a dignidade da pessoa humana, eu diria, marca a dignidade da pessoa humana a situação de nós vivermos e sermos livres. Bom é viver e ser livre. Isto é a marca fundamental da nossa dignidade de seres humanos. Quando alguma coisa acontece para macular a vida e a liberdade, nós temos um sinal amarelo em cima do princípio da dignidade humana, em todos os seus aspectos. Seja no aspecto da nossa vivência extraordinária de seres biológicos, que um dia fomos concebidos e vamos fenecer, porque é essa a vicissitude natural da nossa existência e da nossa condição humana, ou seja porque nós temos a nossa razão, um logos extraordinário que nos faz partícipes, vamos dizer assim, sob um ponto de vista teológico, da razão divina. Não é? Porque nós pensamos, porque nós somos vivos, porque nós temos liberdade, é que nós temos essa essência da nossa condição humana. E a dignidade humana extrai daí toda uma série de contingências psicológicas que regem todas as disciplinas jurídicas. Nós poderíamos dizer que um princípio moderníssimo chamado princípio do melhor para a criança, que é celebrado hoje no direito da infância e da juventude e no direito de família, é uma decorrência natural do princípio da dignidade humana. Esse princípio é celebrado na Constituição Federal e é experimentado a todo momento no direito civil, tanto na teoria geral do direito privado, quanto em todos os livros, empresa, família, sucessões, obrigações, contratos. Não é só o direito de personalidade, não é? A dignidade da pessoa humana está presente. O segundo princípio, nós poderíamos chamar de princípio da solidariedade. Ele está celebrado também na Constituição Federal, no artigo 3º. Porém, ele é um princípio específico do direito civil e não é aquele aspecto da solidariedade no direito de obrigações, termo técnico que alude à obrigação solidária, passiva ou ativa. Isso também é um aspecto da solidariedade sob outra condição, sob a condição econômica. Porém,
Eu me refiro ao princípio da solidariedade, da responsabilidade que os homens têm uns pelos outros, não é? Quando nós, que somos todos gerados por uma cultura judaico-cristã, quando nós lemos na formação do livro do Gênesis a pergunta que Deus faz a Caim: Caim, onde está Abel, seu irmão? Não é? Nós vemos que a inspiração divina quer saber do irmão sobre a condição, sobre a responsabilidade que ele tem sobre o outro. E Caim responde: eu não sei, por acaso sou eu o protetor do meu irmão? Por acaso devo eu prestar conta dos atos do meu irmão? Ele se esquiva da responsabilidade solidária que ele tem para com o irmão. E esta ideia, ela perpassa o tempo, ela passa pelos gregos, ela passa pelo direito romano e chega aos nossos dias de uma maneira extraordinariamente marcante. A solidariedade é uma marca do nosso tempo. Ainda que pelas misérias que nós vivenciamos, nós tenhamos que reconhecê-la no avesso. Ou seja, porque não há solidariedade, nós sabemos que ela tem que existir, porque a falta dela faz muito mal. É um princípio do direito civil também. Os senhores vão ver no decorrer dessa exposição muito singela, muito pequena, mas que vai talvez trazer para os senhores condições de os senhores se interessarem por temas que o direito civil, à primeira vista, parece não versar, mas que é fundamental para compreender o direito civil como ciência. O terceiro princípio, que está também presente muito claramente no direito civil, é o princípio da autonomia privada. Esse é um princípio específico do direito civil. Não é autonomia da vontade. Os nossos autores usam a expressão autonomia da vontade como sinônimo de autonomia privada. Eu, particularmente, não adoto esse sistema. Acho que o princípio da autonomia privada é um princípio de teoria geral do direito. É necessário que entre o nosso querer e aquilo que nós fazemos ou declaramos, deva ter uma correlação lógica. Ou seja, eu não posso, ao querer, transformar o meu querer em algo diferente na minha declaração ou no meu ato realizado. Mas isso não é algo próprio do direito civil apenas, é de teoria geral do direito. Os senhores que porventura gostam de direito penal veem essa contingência quando estudam aquela figura da aberratio ictus em direito penal. Quer dizer, o sujeito quer uma coisa, mas no realizar o ato ele atinge um fim que ele não queria. Isto é uma não correspondência entre o que você quis e o que você declarou. Essa não correlação, ela é uma quebra da autonomia da vontade. Existe no direito privado, no direito civil? Sim, mas não é um princípio de direito civil próprio. O princípio de direito civil é mais que isso. Eu costumo dizer para os meus alunos que o princípio de autonomia privada é o princípio da autonomia da vontade vestido de noiva no dia do casamento. Ele é um princípio revestido de uma investidura toda especial que transforma esta correlação entre o que eu quero e o que eu declaro na possibilidade de criar normas privadas para eu cumprir. Quando eu faço um contrato, eu crio uma lei particular para mim, que eu não tinha, mas passa a existir porque eu quero. Essa contingência é que dá o colorido para o ato se transformar em negócio jurídico. No direito em geral, você desconhece o fato e o ato. O negócio jurídico é uma criação da eloquência do direito civil. É o logos criador do direito civil que cria o negócio jurídico. E o negócio jurídico, ele só é negócio jurídico porque é o ato revestido do pó de pirlim-pim-pim que o princípio da autonomia privada empresta para a autonomia da vontade. Então, a autonomia privada é um princípio que transforma a vontade em vontade criadora de lei particular, de lei privada. Isto é negócio jurídico. Bilateral, contrato. E unilateral, algumas outras manifestações que o direito tem, como, por exemplo, a promessa de recompensa. Se os senhores colocarem uma placa na porta da casa dos senhores dizendo:
pagar-se-ás R$ 500 para quem trouxer minha cachorrinha Fifi, que desapareceu na última semana. Ela atende pelo nome de Fifi, é branquinha e tem um laço cor-de-rosa, e vocês aparecem na minha casa com a cachorrinha no colo, eu sou obrigada a lhes pagar a recompensa. Por quê? Porque eu me obriguei com aquela promessa, porque eu fiz um negócio jurídico unilateral. Então, é nesta contingência de a vontade livre se transformar numa regra de direito privado é que existe esse princípio próprio de direito privado chamado autonomia privada. Compreender? Então, nós já vimos 3 princípios. Há um 4º princípio que ninguém se lembra dele, mas ele é também espetacularmente de direito civil. E ele tem 2000 anos. E ele é extraordinariamente marcante na civilização. Chama-se princípio da imputação civil dos danos. Quando nós falamos a palavra imputação, vocês sempre lembram da imputação penal, não é verdade? Fulano é inimputável, fulano tem imputabilidade penal. A ele pode ser atribuída a consequência do crime que ele praticou. Imputar é apontar alguém para responder por. A imputabilidade civil é diferente da imputabilidade penal. Na imputabilidade penal, alguém responde pelo crime que praticou e essa responsabilidade não ultrapassa a pessoa do acusado. No direito civil é diferente. Alguém pode responder por uma circunstância, por uma consequência que não foi criada por ela própria. Vejo na cadeia de consumo alguém que responde pelo fato do produto, pelo fato do serviço e que não foi o causador em si daquele fato danoso ou daquele ato danoso. Veja, por exemplo, o pai que responde pelos atos dos filhos. Veja o dono do carro que responde pela consequência de um uso imprudente no veículo. A imputação civil permite que alguém que não seja aquele apontado diretamente venha responder por algo. E o que é a imputação civil? É essa possibilidade de eu apontar quem responde por. E qual é a marca da imputação civil? A imputação civil não passa da pessoa, não passa do patrimônio da pessoa, não pode atingir a sua vida nem a sua liberdade, a não ser em casos especialíssimos, como o caso da prisão civil por dívida alimentar. Não sei se os senhores, é que eu sou muito antiga, mas eu ia sugerir um filme para vocês assistirem, não sei se já assistiram, chama-se El Cid, são os mais antigos que assistiram. El Cid é um filme bonito que mostra a hipótese de um homem que era livre e que por causa da dívida se tornou escravo. Essa contingência acontecia no direito romano lá atrás. Depois veio uma lei antiga chamada Lex Podere de Papiro, que transformou, que fez o direito civil compreender que a imputação civil não podia passar dos bens da pessoa, só as coisas que poderiam ser levadas à penhora para saldar a dívida, para satisfazer o credor. Nunca prender alguém, nunca fazer com que ele perdesse a vida ou fosse manchada a sua integridade pessoal por causa de dívida. Esse princípio da imputação civil dos danos é que fez, por exemplo, o Pacto de São José da Costa Rica considerar inconstitucional a prisão civil por dívida, no caso do depositário, por exemplo, né? É um avanço do direito humano, dos direitos humanos, a partir de uma estrutura lógica do direito civil. Mas existe ainda a pena de prisão civil por alimentos. E eu acho que ela não é forte o suficiente para ser coercitiva nos nossos tempos. Eu, para mim, se fosse deputada, eu faria uma lei dizendo que o nome da pessoa vai para o rol de nós pagadores. Isso seria mais forte do que a prisão civil, que não opera esse efeito tão positivo. Porque as pessoas têm mais medo de não pagar a prestação do liquidificador do que de deixar de dar alimentos para os filhos no Brasil. Mas isso é um outro assunto, não quero tocar nele agora.
O que é importante considerar? É importante considerar que a imputação civil dos danos impõe um limite à força do juiz. O juiz não pode pegar qualquer coisa da pessoa, só o seu patrimônio penhorável. Aquele artigo do Código de Processo Civil que estampa são impenhoráveis e elenca uma série de bens, ele explicita para o juiz o seu limite nos termos da axiologia que o princípio da imputação civil dos danos lhe impõe. Por isso que eu vejo com tanta aflição quando há penhora de parte do salário das pessoas por causa de dívida de empréstimo. O empréstimo consignado demanda uma outra conversa. Mas está ali a questão do princípio da imputação civil dos danos. É a partir desse princípio que vocês resolvem esse problema. Eu falei de 5 princípios, mas agora eu quero falar de 6. Faltam ainda 2. O da boa-fé objetiva e o da função social. Eu não vou falar da função social do contrato, eu vou falar da função social do direito. O que é o princípio da função social do direito? Função, segundo os gregos, segundo Aristóteles, é aquilo que algo consegue fazer melhor, né? A função do coração é tal, a função do cérebro é tal, dentro de um organismo que funciona muito bem. Então, cada coisa e cada ente tem a sua função no universo que se quer considerar. No universo do direito, a função social inspira cada um dos institutos jurídicos. Nós podemos dizer que existe função social da propriedade. Ela tem que ser produtiva, ela tem que ser frutuosa, ela tem que ser ensejadora de uma prática não egoísta. Eu posso dizer que existe a função social da empresa. A empresa, quando acolhe as pessoas como empregados, ela recebe um contingente de pessoas dependentes do emprego que ela oferece. Existe, portanto, uma responsabilidade social que decorre dessa função própria da empresa. Existe a função do casamento, existe a função da união estável, existe a função do Instituto da Tutela, existe a função do Instituto da Curatela, existe a função do Instituto do Poder Familiar. Cada coisa tem a sua função nesse quadro organizacional do direito. Assim também o contrato tem uma função. Ele tem uma função de circular riquezas. Essa é a função do contrato. A empresa e o contrato são os mecanismos mais importantes para a interação do direito e da economia. A economia, ela é essa organização que faz a riqueza circular de uma maneira lógica e também tem os seus princípios. E o direito tem mecanismos que oferecem para a economia essa circulabilidade. O contrato e a empresa são os mecanismos mais extraordinários de circulação de riquezas no mundo. E, portanto, ele tem uma função. Eu sempre gosto de lembrar, e faço isso agora para vocês descansarem um pouquinho. Eu me lembro que uma vez, logo que começou a se falar de meio ambiente, ecologia, eu fui dar uma aula sobre ecologia, porque a minha dissertação de mestrado é sobre a responsabilidade civil do meio ambiente, das atividades ambientais e do dano ambiental, a responsabilidade civil de alguém por dano ambiental. E naquele tempo, aos 25 anos, não era tão comum falar de se ter meio ambiente. E havia um painel que juntava um pessoal que cuidava de empresa e outro que era um grupo de professores que eram ligados à ideia do direito ambiental e, portanto, eram considerados professores ecológicos, né? E eu me lembro que eu estava chegando e eu vi um grupo de alunos, assim, ai meu Deus, agora nós vamos ter a palestra dos eco-chatos. Eu parei, ouvi e falei, muito bem, de quem que vocês estão falando mal? Dos ecologistas ou dos economistas?
Eles me olharam com uma cara assim apatetada. Eu falei, porque a raiz da palavra é a mesma. Eco é casa, nomos é regra, economia é a regra da casa, e ecologia é o logos da casa, é a razão da casa, é o saber da casa. Logo, falar de economia e ecologia é falar sobre a mesma coisa, é falar sobre o mundo e as coisas que acontecem no mundo, sobre a nossa vivência dentro desse planeta que não pode explodir, que tem que alimentar todas as pessoas, que tem que satisfazê-las dentro de um parâmetro de paridade, de igualdade razoável, que tem que ter tolerância pelo diferente, que tem que conviver, que tem que produzir, que não pode se matar, que não pode se intoxicar, que não pode explodir. Essa é uma responsabilidade da economia e da ecologia. E é a responsabilidade do direito, dentro desse padrão funcional que o direito tem de emprestar institutos para viabilizar essa nossa aspiração natural. Então eu quero comprar um super carro bonito, eu posso perfeitamente emprestar dinheiro para isso, porque isso faz parte da minha natural vontade de ter um carro bonito, e não tem nada de mais nisso, desde que isso seja feito dentro de uma axiologia natural, de muita compreensão de tudo, das minhas possibilidades, da igualdade que eu devo ter nas relações contratuais com as pessoas com quem eu vou conviver. Então, o princípio da função social, vamos dizer, do contrato, é esse, o de emprestar para o Instituto do Negócio Jurídico Bilateral, chamado contrato, essa funcionalidade própria de ser o mecanismo de agilizar a circulação de riqueza de uma maneira equacional, proporcional, razoável, sem deixar um numa riqueza extraordinária e o outro numa miserabilidade franciscana. Esse desequilíbrio não faz bem para a sociedade e descumpre a funcionalidade social do contrato. Compreenderam os senhores como nós estamos intoxicados em matéria de função? Porque essa é uma matéria que no nosso tempo, na nossa experiência humana de maio de 2011, não anda bem no nosso Brasil. Não é? E o último princípio é o chamado princípio da boa-fé objetiva. Vocês poderiam dizer, professora, mas esse princípio veio de onde? Esse princípio é um empréstimo que o direito germano nos deu, germano no sentido de bárbaro, germano no sentido da invasão bárbara dos séculos 4 a 8 na Europa. É um empréstimo do Oriente para nós do Ocidente. Nós tínhamos um direito romano canônico e tivemos uma influência germânica nos séculos 4 a 12, a 8, 9 do direito civil. É nessa época que Justiniano compila o direito romano, é nessa época que o Império Romano se desfaz, é nessa época que os bárbaros invadem a Europa, é nessa época que um cadinho de cultura transforma com experiências multifacetárias o direito que se aplicava. Os romanos, eles eram ligados a uma ideia de um querer que se transforma em algo palpável, isso pela influência do direito canônico. Então eu escrevo, assino, o que eu escrevi, assinei, eu cumpro. O princípio pacta sunt servanda do contrato vem dessa inspiração. E qual é a outra inspiração? É uma inspiração de lealdade. Eu devo me conduzir nos meus negócios jurídicos da mesma maneira que eu me conduzo nas minhas relações pessoais, com a mesma seriedade, com o mesmo compromisso, com a mesma inspiração responsável que faz com que o outro espere de mim aquilo que lealmente eu fiz ele acreditar que ele devesse esperar. Então, se eu vou fazer um contrato, eu tenho que perceber qual é a expectativa do outro, para não suprir uma etapa, para não descumprir um papel, para eventualmente não fazer do contrato não um mecanismo legal, perceptível, razoável, científico, axiológico, funcional, de circulabilidade de riqueza, num mecanismo de engodo, de fraude, de simulação, de só eu ganho, você perde,
de, afinal, lei do Gerson. Aliás, para poder descansar vocês, vamos falar da lei do Gerson. Os estudos ali são muito jovens e eu sei que vocês não devem ter se lembrado de uma figura muito antiga do futebol brasileiro chamado Gerson. O Gerson era um homem importantíssimo da seleção de 70, né, que a minha geração adorava ver. Quando terminou aquela primeira campeonato, que nós nos sagramos tricampeões, o Gerson apareceu na televisão fazendo uma propaganda, deixa eu ver se eu estou usando a palavra certa, uma publicidade. Propaganda é outra coisa. Uma publicidade de um cigarro chamado Vila Rica. O Vila Rica era um cigarro forte, horroroso, que a minha geração, quando fumava, tossia, porque era quebra-peito. Mas ele fumava porque era barato e era saboroso. Ele tinha um perfume, ele era um cigarro forte, não era um cigarro de menina, era um cigarro de moço. E esse Gerson aparece na televisão sentado numa cadeira, com um cigarro na boca e dizendo: eu gosto de ganhar vantagem em tudo. E uma baforada assim, por isso eu fumo Vila Rica. Por causa dessa, eu gosto de ganhar vantagem em tudo, compro melhor pelo preço mais barato, o povo criou uma expressão, a lei do Gerson. A lei do Gerson era a lei do quero ganhar vantagem em tudo. Então hoje, quando eu um dia tentei explicar para os alunos o que era boa-fé objetiva, professor, mas o que é isso, boa-fé objetiva? A pessoa ou quer fazer mal para os outros e ela sabe isso é subjetivo, ou ela não quer fazer mal para os outros e ela não sabe, e você não pode imputar a ela o fato de o mal ter advindo. Não, mas tem um ponto. Vamos fazer o seguinte: vocês conhecem a lei do Gerson? Não, aí expliquei. Agora veja, a boa-fé objetiva é o inverso da lei do Gerson. Dá para compreender? Você não pode querer ganhar vantagem em tudo, não pode querer levar vantagem em tudo. Se isso acontecer no contrato, há um descumprimento da boa-fé objetiva. E essa consequência veio do direito alemão, germano, que é o direito da lealdade. Você tem que ser leal. A lealdade é sinônimo de boa-fé objetiva. Eu me recordo de certa vez ter visto uma situação julgada por um tribunal alemão, recentemente, já a jurisprudência alemã no pós-guerra, que cuidou das situações difíceis que nasceram dessa experiência miserável do século XX. E eu me lembro de ter acontecido a seguinte situação. Eu conto essa história sempre. Se vocês já ouviram, vocês dizem assim: professor, ficou caduca. Não é, porque ela é um exemplo que é ilustrativo. 2 plantadores de morango eles eram vizinhos. Eles eram os maiores plantadores de morango da Alemanha. Uma certa altura, um deles resolveu pulverizar a sua plantação para matar as ervas daninhas. E por algum fato que não se explicou, na hora que o avião sobrevoou para fazer a pulverização, usou uma quantidade exagerada de remédio que matou toda a produção dele. O vento levou essa pulverização para a plantação do outro e 1/3 da produção do outro desapareceu. Não preciso lhes dizer que esse quase foi a falência. E o de cá ajuizou ação de indenização contra o vizinho. No decorrer do processo, habilmente, o culpado pelo ato de pulverizar indevidamente ou de maneira imprudente a sua plantação, ele defendeu-se com o seguinte argumento: senhor juiz, nós dois somos os maiores produtores de morango na Alemanha. Na hora da safra, eu não tinha um moranguinho para vender. O meu vizinho vendeu 2/3 da produção dele, e com o dinheiro que ele auriu com essa venda, ele ganhou muito mais do que se ele tivesse vendido 3/3 da produção dele. Porque a minha perda fez o morango subir de preço e ele teve um extraordinário lucro. Eu que estou aqui sem um gato para puxar pelo rabo,
Se for obrigado a pagar a indenização a ele, ficarei mais impossibilitado de me recuperar. Eu penso, eu reconheço que fui eu o causador do dano, mas eu vejo que o dano que eu criei não causou para ele uma perda indenizável. Eu quero invocar o princípio da compensação, do dano com lucro. Argumentar que o mesmo ato que gerou nele uma perda, gerou um lucro. E lealmente pedir que a indenização seja zero. Foi assim a decisão. E o produtor conseguiu se recuperar e este não teve uma perda que merecesse indenização. Essa solução só se faz à luz do princípio da boa-fé objetiva, porque é o princípio da lealdade que norteia essas considerações. E nós temos isso no nosso Código Civil, no artigo 421 e no artigo 422. Os senhores me dirão, mas professor, o que é que significa esses dois artigos e um outro mais complicado que está no artigo 235 do Código Civil e que significa algo que deixa o intérprete mais assustado ainda e que chama a atenção nossa para responder a essa pergunta da axiologia do direito civil. Artigo 2035 do Código Civil, parágrafo único, está escrito assim: nenhuma convenção prevalecerá se contrariar preceitos de ordem pública, tais como os estabelecidos por este Código, para assegurar a função social da propriedade e dos contratos. Função social da propriedade e dos contratos é um princípio de direito civil. Será que qualquer princípio pode ser invocado à luz da função social? Será que qualquer princípio pode gerar uma aplicabilidade da ordem pública no processo? Será que o juiz pode, invocando 2035, parágrafo único, que diz que a função social é um princípio de ordem pública, dizer que todos os outros princípios também o são? Será que em ele, exercendo essa função jurisdicional de invocar uma funcionalidade própria que o contrato tem, pode, sem que as partes peçam, porque isso é a consequência de a questão ser considerada de ordem pública, o juiz pode de ofício. Será que ele pode mexer na ordem das coisas, dando uma solução que as partes sequer pediram? É aí que começa a questão que os senhores me puseram aqui. Atividade jurisdicional, o sistema semiaberto de normas do Código Civil. É um mundo de problemas, é um mundo de soluções, é um mundo que demanda alteração da nossa mentalidade, é um mundo que demanda uma leitura muito atenta do Código Civil. Recuperando a nossa memória da nossa conversa até agora. Eu estou falando de axiologia do direito civil, estou falando de princípios do direito civil, numerei para os senhores 6 princípios. O da dignidade da condição humana, o da solidariedade, o princípio da imputação civil dos danos, o princípio da autonomia privada, o da função social do direito, que aqui no nosso caso eu empresto para a função social do contrato, e o princípio da boa-fé objetiva. O que isso significa no tema que os senhores me deram para conversar? Como é que o juiz exerce hoje uma função jurisdicional no processo civil com um código que tem um sistema semiaberto de normas? Aí é uma outra questão. Aí já não é de direito civil, mas é de teoria geral do direito. O que é um sistema semiaberto de normas nesse contexto do que eu quero lhes transmitir? O Código Civil de 17 ele era uma pirâmide fechada. Para eu resolver um problema que não tinha solução nele, eu precisava me valer daqueles argumentos das lacunas, do preenchimento de lacunas, que os senhores já estudaram em teoria geral do direito. Como é que eu resolvo o problema à luz do sistema semiaberto de normas?
Porque o Código Civil nosso é semi-aberto de normas. E por que, professora, que ele é semi-aberto de normas? Ele não é um sistema fechado. Porque ele tem cláusulas gerais, tem conceitos legais e tem conceitos determinados pela função. Aparece de novo o nome função. É a mesma função da função social. O que é um sistema semi-aberto de normas? Eu gosto de comparar com a caixa d'água. Sabe o ladrão da caixa d'água? Aquele mecanismo que faz a água verter para não transbordar? É assim o sistema semi-aberto de normas. O sistema, ele pulsa, porque a sociedade exige uma solução. Vejam agora essa questão das relações homoafetivas, a pulsão que isso causou na nossa sociedade. Se os senhores abrirem o site do STJ para ver as decisões últimas de direito de família, vocês verão que, por certo, 80% delas esbarravam numa questão de saber se a Constituição, quando falou em união estável, previu ou poderia ter previsto aquela dicotomia homem e mulher, ou se poderia a igualdade do sexo criar a paridade que as pessoas com essa opção sexual reivindicavam. Pulsão social. A medicina diz que 8 a 10% da população tem esse traço, uma pulsão fortíssima. O que fez o Supremo Tribunal Federal? Resolveu. Disse, olha, eu interpreto a Constituição Federal e digo que o artigo 226, quando trata da união estável, também considerou essa possibilidade. Quando ele fez isso, ele era uma panela de pressão que queria explodir, ele fez, abrandou, fez e cumpriu a função que o direito tem, que não é ensinar conduta moral para ninguém. O direito não tem essa função. Ele tem uma função de dar segurança para as nossas relações e dar para as pessoas um estatuto de paridade. É essa a função do direito. Ah, mas eu sou contra. Bom, seja contra dentro do seu coração e dentro da sua religião e dentro das suas posturas pessoais. Mas você não tem direito de apontar ninguém na rua porque a pessoa é assim, não é assim. Isto é civil. Porque a paridade se obtém pelos institutos de direito civil. Um dia desses, um aluno me perguntou: professor, para que serve o casamento? E eu fiquei preocupada, porque uma pergunta que eu saberia responder na ponta da língua até ontem, hoje eu já não sei responder mais. E porque eu tinha lido alguma coisa em torno da dignidade da condição humana, eu dei uma resposta que satisfez o meu interlocutor, embora não seja para mim completa. E olha que resposta chique e moderna, que dá até para o casamento vontade da gente casar. O casamento é um sistema de paridade que tira as pessoas da desigualdade que elas porventura vivenciam, como, por exemplo, quando há casamento de duas pessoas de religiões diferentes e elas estão sujeitas a um fundamentalismo religioso. Olha que moderno. Aí a gente diz, nossa, é mesmo. Então, roupa nova para o casamento, porque senão a gente não consegue sobreviver. Porque se for falar que o casamento é uma instituição que legitima as relações sexuais, essa é a definição de Clóvis. Não dá certo, porque os meus alunos, eles não gostam dessa conversa. Aí eu digo, é um sistema pelo qual os filhos são recepcionados para dar sentido ao logos criador da família. Não convence. Aí eu tive que inventar. O casamento é um sistema de paridade que transforma os cônjuges, que dá aos cônjuges um estatuto de paridade, para que eles não sejam submetidos às desigualdades que eventualmente, por sua condição pessoal, religiosa, étnica, racial, possam vivenciar. Isso é dar roupa nova para o Instituto Velho. Isso acontece no Código Civil. O Código Civil, ele é, se vocês leem e dizem assim, nossa, é igualzinho o Código do Clóvis do Vilar. Não é, é outro. É outro código, porque ele tem
ele tem saídas. Se os senhores estiverem sob a luz do Código Civil do Cláudio Bevilacqua, os senhores não conseguem resolver algumas coisas que, mesmo assim, o Supremo Tribunal Federal, onde seja feita durante os anos 50 e 60, no Brasil, produziu sentenças, acordos maravilhosos, abrindo o espectro do que a norma dizia no Código Civil de 16. Mas os senhores, hoje eu vejo uma plateia tão farta de moças, mulheres, senhoras, vocês sabem, vai fazer 50 anos no ano que vem que a mulher casada conseguiu paridade com o marido. Até 1962, eu não estou falando de 1510, eu não estou falando de 1200, eu estou falando de 1962. A mulher casada no Brasil era ser relativamente incapaz, igual aos silvícolas e às pessoas que tinham algum problema relativamente à sua capacidade de autodeterminar-se. Então é muito difícil lidar com igualdade e paridade sem um estatuto de paridade e igualdade que o Código Civil traz. Esta é a maior função do Código Civil. E em matéria de contrato, o que o juiz pode fazer? Ele pode dar paridade para as partes no contrato, porque não é mais só o chamegão do que o sujeito se responsabilizou por fazer que o obriga nos limites do que escreveu, porque o que ele escreveu não foi ele que escreveu, porque ele não compreende o que escreveu, porque para ele chegaram cláusulas por adesão, porque ele não compreende os termos técnicos do que ele quis dizer. Então, não é só na estrutura do contrato como autonomia privada que se extrairá a consequência do negócio, mas também pelo comportamento que as pessoas tiveram para inspirar no outro esta ou aquela expectativa. Por isso que os teóricos do direito do contrato usam uma expressão que eu considero muito bonita, a expectação do terceiro, do outro. Eu não posso criar no outro uma expectativa que possa ser depois desmontada. Isto vale para o direito de família, isto vale para o direito de contratos, vale para as relações de vizinhança. Quantas vezes os senhores, como assistentes jurídicos, como juízes, como professores, não vivenciaram uma situação em que o sujeito não consegue a solução pelo que ele escreveu, mas pelo que ele viu que o outro se comportou e inspirou nele uma conduta diferente do que estava escrito. No direito de família, a cláusula geral da afetividade transforma quem não é filho em filho. E a não afetividade transforma quem é filho biológico em não filho. Então, não existe mais o que é e o que não é. Existe o que é, o que não é, o que pode ser, o que virá a ser e o que se tornou, porque as pessoas se comportaram de uma maneira que levou o direito a mudar a perspectiva que ela tinha no seu estado civil, no seu estado negocial, na sua condição familiar. Então, essas contingências, elas têm que estar presentes na concepção que o juiz faz na hora de decidir. Porque quando nós vemos o juiz fazer assim, o contrato obriga, e porque as pessoas contrataram devem se submeter a ele até o fim, eu posso não necessariamente estar atendendo ao que de fato aconteceu no direito entre as partes. Eu vou lhes dar exemplos a partir de várias expectativas, de várias situações em cada um dos livros do direito civil. Vamos ver em direito de sucessões. Quem é herdeiro em direito de sucessões? Tem um rol que está lá. São herdeiros necessários e são herdeiros legais. Só que os necessários podem não ser. Por exemplo, o cônjuge pode ser que seja, porque está casado ainda, e pode ser que não seja, porque o tempo operou nesse casamento um desfazimento que opera por consequência a descaracterização dessa pessoa como herdeiro. Ora, isso é diferente do
Código Civil passava, porque a prova legal fazia a prova e acabou. Agora não é mais assim, nem em matéria de direito de sucessões. Veja no direito de vizinhança, não pode abrir janela para o lado de cá, mas o sujeito abriu e ninguém reclamou. O tempo operou para ele um direito que em tese ele não tinha, porque a expectativa que ele tem hoje de não ver a sua janela fechada decorre da tolerância que o outro inspirou nele durante tantos anos. Ah, mas eu comprei a casa agora, eu não quero mais essa janela. Mas agora eu já vivo uma situação jurídica de merecer ter a janela, ainda que ela não fosse ontem autorizada. Em matéria de direito de vizinhança, nós estamos muito atrasados. O Código Civil de 17 já concebia a responsabilidade objetiva em direito de vizinhança lá atrás. E quando nós vamos analisar o problema de vizinhança, nós perguntamos se o sujeito teve culpa ou não teve culpa. Não é certo. A questão da vizinhança é vista à luz do abuso do direito, e o abuso do direito já está lá na Teoria Geral do Direito Privado, livro da parte geral. É uma questão a ser vista, é um ilícito objetivo. O que é ilícito objetivo? Como é que pode haver um ilícito objetivo? Existe. A lei diz que é ilícito só porque ela diz que é. E o que diz que é ilícito se eu não me conduzir a um querer maldoso, de má fé subjetiva, para tornar algo errado? Isso seria canônico. Eu digo. É errado porque objetivamente fez mal para o outro. É desleal. Isso é germano. Como que eu posso fazer um mal sem ter querido? Não fazendo. Fazendo. Tolerando o que não devia ter tolerado, não tolerando o que devia ter tolerado. E essas circunstâncias aparecem todos os dias nas relações de direito de vizinhança, que o professor Santiago Dantas, em 1950, considerou de uma maneira extraordinária no seu livro Direito de Vizinhança, já sob a égide do direito de responsabilidade objetiva. O que é isso senão lealdade? O que é isso senão boa-fé objetiva? O que é isso senão a funcionalidade própria do direito de vizinhança inserido no livro dos direitos reais e no contexto aqui da prestação jurisdicional, um mecanismo que liga uma série de outras consequências e faz do juiz um personagem obrigado a fazer a prova dessas contingências de lealdade. Porque muitas vezes eu vejo, quando vou julgar as sentenças dadas em primeiro grau, que a parte é cerceada naquilo que tradicionalmente ela poderia ter ou não ter provado. Mas não lhe dão a oportunidade de fazer a prova à luz de um mecanismo moderno de lealdade, de boa-fé objetiva, de funcionalidade dos institutos. Vocês compreendem? É essa a modernidade que o direito processual civil não tem acompanhado. Eu vi o outro projeto do Código de Processo Civil, não existe um parágrafo, uma solução para a denominada sentença determinativa. Os italianos, e quem lê italiano ou pode ter acesso a uma tradução, é Alessandro. Depois eu passo para vocês o nome do livro e o nome do autor. Me fugiu agora. Ele estuda a sentença determinativa. O que é a sentença determinativa, se não aquela em que o juiz observa todos esses fatos, na experiência humana das partes que vieram reclamar de alguma coisa, e complementa à luz desses princípios todos que eu lhes falei, principalmente o princípio da função social, que aqui no 2035, parágrafo único, o Código Civil diz que o juiz pode operar ex officio, porque considera como sendo de ordem pública, e que ele consegue substituir uma cláusula do contrato. Porque não é essa uma questão que os senhores se põem todos os dias? Pode o juiz interferir na autonomia privada e rever um contrato alterando-lhe as cláusulas?
Essa é uma pergunta que todos os senhores se fazem. Pode. Em que limites? Nos limites da pretensão da parte, do livre, do contraditório pleno, da consciência plena do réu de que isto pode acontecer. O juiz tem que avisar: senhor réu, a parte pede a revisão do contrato. Se isso for deferido, eu vou ter que substituir uma cláusula. Para fazê-lo, vou levar em consideração os princípios da boa-fé, da lealdade e da função social do contrato. Para tanto, o senhor réu, ponha-se a fazer a defesa desses aspectos, faça a prova desses aspectos e saiba que eu, à luz do 2035, parágrafo único, posso fazê-lo até de ofício, para que o senhor possa ter plena condição de defesa. E o juiz pode fazê-lo, e quando fizer, estará operando no direito processual civil uma sentença determinativa, que o processo civil italiano conhece muito bem e que o processo civil brasileiro não conhece e não estuda. Aliás, eu tenho criticado vivamente os autores do Código de Processo Civil, não em público, mas pessoalmente, dizendo para eles isso, que eu acho que precisa parar de explicar como é que tramita o agravo. Isso não é coisa de ciência processual, isso é coisa de praxe judiciária, isso é coisa de procedimento que pode ser objeto de solução até nos estados, na minha maneira de ver. Agora, falar de ciência processual é dar mecanismo para que a atividade jurisdicional do Estado, que é um poder e que, portanto, nos subjuga, não é brinquedo isso. Eu sou subjugado pelo poder do juiz. Isso é muito sério. E em matéria de direito civil, você fica subjugada na sua liberdade, na sua vida e no seu patrimônio. O juiz pode tirar um filho da sua guarda, ele pode tirar a sua casa, ele pode mudar o seu nome, ele pode mexer no seu patrimônio, ele pode dividir o que você tem, ele pode tirar o que você tem e entregar para o seu credor. Isso não é brinquedo, é um poder muito grande que condiciona e inspira o juiz, que tem responsabilidade, porque isso não é uma maravilha, isso é uma desgraça, isso é uma coisa muito séria, é um problema. Não se deve exercer o poder jurisdicional como quem faz o exercício de eu sou melhor, mas deve-se exercer o poder jurisdicional como quem diz eu suporto a pior carga, e ao fazê-lo eu tenho que ter segurança que quem dá é a ciência. O direito civil abriu uma porta, o processo civil tem essa porta fechada, é uma porta aberta com uns olhinhos pequenininhos assim, para a gente ver como é que procede o agravo, se vai ter ou não vai ter contraminuta, se avisaram ou se não avisaram o juiz sobre a tal petição do 526. Pelo amor de Deus, eu não quero mais falar sobre isso, eu quero falar de outras coisas. Eu quero que o processo diga como que o juiz tem que resolver o problema das pessoas, e em resolvendo, fazê-lo por responsabilidade, uma responsabilidade que decorre do exercício do poder, que se faz pelo processo. O processo é a ciência majestosa pela qual o poder jurisdicional se faz com responsabilidade e com cientificidade. Então, eu que sou, ou que tenho vontade de ser civilista, olho o Código Civil e digo, aqui eu tenho uma arma, mas se eu engatá-la, é como se eu tivesse colocado uma bala de canhão numa pistola 22. Não vai dar certo, porque o Código de Processo Civil, eu não vou dizer que ele é ruim, ele é pueril, ele é infantil, ele é criancinha, porque ele não resolve o que ele tem que resolver. Então, eu penso, na minha maneira de ver, que a questão da atividade jurisdicional do juiz do sistema semiaberto de normas está limitada, porque o processo civil engessou a atividade jurisdicional e faz o juiz resolver coisas que não são as fundamentais, e ele perde tempo em resolver coisas que não são fundamentais. Então, se os senhores me perguntarem, é possível no nosso tempo, na nossa experiência humana do direito processual civil do Brasil, haver uma alteração? É possível. O Código Civil ajuda.
Mas eu reivindicaria do legislador brasileiro um processo civil com mecanismos melhores. O projeto novo o tem, mas não é tão perfeito como ele deveria ser para acompanhar a modernidade do direito civil. O direito civil é moderno. É uma besteirada, ninguém entende, ninguém estuda. Não é. Ele é o mecanismo que transforma as receitas de bolo que o direito constitucional faz em belos pratos para a gente comer. Porque o direito constitucional só faz receita. Quem coloca a mão na massa e faz o pão é o direito civil. Um povo que só tem direito constitucional e acha que o direito civil foi constitucionalizado, que acha que os direitos fundamentais é que emprestam para nós a liberdade, está usando a lente ao contrário. Pensem que é o poder do Estado que recebe o poder pela nossa liberdade. E a liberdade está insta na nossa privacidade e na nossa dignidade. Porque nós somos livres, nós temos um poder posto. E porque o poder está posto, a Constituição limita a atuação dele para deixar que nós aqui tenhamos uma vida livre e decente. Então é o princípio da dignidade humana que inspira o direito civil e inspira o poder do Estado. E inspira também o poder jurisdicional do Estado. E inspira também a limitação que o poder tem de atuar na nossa faixa de liberdade. E inspira o respeito e a tolerância dos direitos individuais. E inspira a nossa obrigação de respeitar as diferenças. E inspira o nosso dever de tolerância no relacionamento social e principalmente como obrigação funcional do juiz no exercício da atividade jurisdicional. Então, eu não sei se seria isso que seria importante lhes dizer, mas a minha responsabilidade de professora e de juíza me diz que seria isso que eu deveria lhes falar. E talvez me empenhar por passar para vocês uma bibliografia em que os senhores possam aprofundar essas ideias que foram aqui traçadas de uma maneira em forma de esboço. Com isso, eu agradeço imensamente a alegria de poder lhes dizer o que eu disse, de ter tido e merecido o respeito dos senhores para me ouvir. Agradeço a presença dos eminentes magistrados que aqui estão, o professor Gilson, as entidades que fomentam esses encontros, porque é da troca das ideias que nasce a variedade de soluções para um país que, como o nosso, é carecedor de forma miserável de soluções urgentes para os seus problemas. E problemas que podem ser resolvidos de maneira até singela, desde que nós tenhamos responsabilidade pela função social da nossa função. Muito obrigado, professor. Professora Rosa, realmente foi um prazer ouvi-la. Tenho certeza que todos vão sair daqui, no mínimo, incomodados com nossa atividade, com o nosso dia a dia, e pelo menos a sua aula vai fazer com que todos pensem na nossa efetiva responsabilidade aqui no Poder Judiciário, no Judiciário de São Paulo, e isso faz com que, na nossa ideia, tenhamos que continuar com esses eventos para discussões de temas tão importantes, e com a sabedoria que foi aqui apresentada, nós só temos que agradecer. Dando sequência à nossa aula, dando sequência ao nosso evento, vamos abrir para perguntas. E além do livro, Introdução ao Pensamento Jurídico, a Teoria Geral do Direito Privado, é importante observar que a professora Rosa, nesse livro, lembrando que a tese de livre docência dela na PUC, Pontifícia Universidade Católica, uma mistura, enfim, é melhor, até porque
engloba tanto o doutorado quanto a livre docência, ela trata em boa parte dessa obra, desses princípios e todas essas discussões, desse diálogo que ela trouxe para nós nessa manhã. E além desse livro, a professora Rosa vai fazer um sorteio, nós vamos fazer um sorteio de 2 códigos de direito civil, portanto, 2 códigos dois códigos em coautoria com o professor Nelson Neri, direito civil, e 2 códigos de processo civil. Portanto, o compromisso dela de encaminhar para nós 4 outros exemplares, portanto, faremos 5 sorteios nesta manhã. Mas antes desses sorteios, vamos abrir para perguntas. E uma observação: esse livro da professora Rosa, que vai ser o primeiro sorteado que temos aqui, foi vencedor no primeiro lugar do Prêmio Jabuti. Portanto, é um livro premiado, e daí a sua importância, que vai ser o primeiro livro que vai ser sorteado aqui, e além disso, mais 4 obras. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? 17. Não há pergunta. Eu sei que muitos estão tímidos, gostariam de perguntar, natural, já vivenciamos isso em outras oportunidades. Eu, então, para abrir, para que os senhores fiquem mais relaxados, vou fazer uma pergunta à professora Rosa, dentro de tudo aquilo que foi falado, dentro dessa vivência e dessa forma diferenciada de encarar a atividade jurisdicional, eu indagaria em que medida a súmula 381 do STJ, que de algum modo limitou a atividade jurisdicional, abre aspas, nos contratos 381, nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer de ofício da abusividade das cláusulas. Em que medida essa súmula está correta ou não? Só acerto ou desacerto, considerando que o Código de Defesa do Consumidor, especialmente por força do próprio artigo 1º, é considerado matéria de ordem pública. Então, estaria na própria contramão daquilo que se espera do direito, dessa abertura que o sistema traz para a atividade jurisdicional? Eu me lembrei do nome do autor italiano, Alessandro Raselli, que chama-se Sentença Determinativa. É um livro bonito, já antigo, acho que é de 1960, vale a pena ler. Professor Justo, eu tenho comigo que o Superior Tribunal de Justiça, porque é o intérprete último da lei federal, ele tem razões que eu não sei avaliar. Digo isso com respeito, porque eu penso que deve ser um inferno verdadeiro padronizar a lei federal num país continental como o nosso. Eu não vou fazer uma crítica de ordem sociológica nem sócio-jurídica, mas sob o ponto de vista do que seja a relação de consumo, e sob o ponto de vista do que sejam os princípios que regem o direito contratual e a regência desse artigo do 2035, parágrafo único do Código Civil, eu penso que a súmula contém uma impropriedade normativa. Ela encaminha a interpretação contra a legem. Como talvez superar essa dificuldade? A abusividade da cláusula pode ser vista, sem contrariar a norma, a partir da abusividade da conduta. Então, a interpretação que o juiz deve fazer sempre é acho que a pergunta que nós devemos fazer quando estamos analisando o esfacelamento de uma relação contratual, nós devemos olhar as duas partes. A que miserável situação foi levado quem contratou? Se a situação levar a um exagero, eu acho que o abuso é de direito, não é uma abusividade de cláusula, mas é uma abusividade do contrato.
e ele tem que ser interpretado, as consequências dele devem ser interpretadas à luz do abuso de direito do Código Civil. É assim que eu tenho feito para, eu não digo contornar, porque seria uma palavra escamoteada. É assim que eu tenho feito para cumprir a função jurisdicional de acordo com a minha consciência, sem quebrar uma estrutura de ordem que nós temos que respeitar nas decisões do Superior Tribunal de Justiça. Mais alguma pergunta? Por favor, nome e posto de trabalho. Bom dia. Meu nome é Marcos, eu trabalho no acervo, Tribunal de Justiça, lá da Consolação. Gostaria de fazer uma pergunta, assim, eu me vejo com uma certa preocupação, assim, parece que a nova hermenêutica jurídica, porque parece que as regras do direito posto estão sendo interpretadas agora, quer dizer, deixadas de lado praticamente, né? Então, o que acontece? Nós vemos, por exemplo, o que foi citado com relação à união homoafetiva, a adoção de crianças por casais homoafetivos, a própria questão dos contratos que fazia lei entre as partes. E eu vi uma palestra uns dias atrás também falando que a interpretação, né, não se pode mais fazer conforme a lei que deixava os princípios por último, que agora os princípios que são primeiro. E aí eu fico preocupado, assim, isso não causa uma certa insegurança jurídica. E na realidade isso tem sido agora fato, né? Não é nenhuma tendência de se interpretar assim. E aí fica assim sem uma previsibilidade do resultado de uma decisão, né? Eu fico pensando assim, como o advogado agora pode prever, né, uma decisão, porque a interpretação está mais baseada assim, na lei ali posta, né, mas numa interpretação em geral. Eu gostaria de comentar isso. Marcos, eu vou dividir em 3 partes a sua pergunta. Eu acho que a questão da segurança jurídica é fundamental. E para isso que o direito serve, para dar segurança para as nossas relações. Isso aí é a função mais importante do direito. Até no confronto entre do direito com a moral, às vezes nós vemos situações em que se prestigia a segurança em detrimento até de alguns aspectos mais preciosos da ética ou da conduta moral, né? Nós não podemos perder essa virtude do direito. É sim para dar segurança jurídica. Mas quando nós vemos que uma situação veio para ser discutida no direito, no poder jurisdicional do Estado, sob a égide do poder do Estado jurisdicional, nós já temos uma doença na sociedade, porque a regra é que as nossas vivências se deem no sistema de direito sem lide, né? Quantos contratos são feitos sob a incidência desses princípios todos de que eu lhe falei e não geram divergência? O que vem ao tribunal é um mínimo dentro de um contexto macro de vivências civis da nossa realidade humana. O que vem para nós é, vamos dizer assim, é aquilo que criou um tumor, é um tumor social, é uma doença. Às vezes você vê um médico diante do procedimento, de uma manobra médica, tem que tomar atitudes drásticas. Ele tem que amputar uma perna, esterilizar uma pessoa. São situações grosseiras que à primeira vista você diz, nossa, isso aí não é médico, deixou o sujeito sem perna. Só que era isso ou a vida. No direito acontece algo parecido. Nós temos uma doença social, porque um tumor nasceu naquele espaço onde um contrato se deu. Eu sou absolutamente submetida ao princípio da autonomia privada. Eu acho que o contrato faz lei das partes. E eu não nego isso de maneira nenhuma, porque para mim o princípio da autonomia privada é o mais extraordinário dos princípios, porque ele me dá direito de ser legislador para mim mesmo. Agora, para isso, Marcos, eu tenho que ter paridade.
Eu não posso fazer um contrato com uma pessoa que tenha muito mais poder que eu e dizer depois que o que eu assinei é exatamente o que eu vou cumprir, sem considerar aspectos que estão ensejando outras questões que têm a ver com a lealdade, com a funcionalidade do contrato, né? Eu me preocupo, por exemplo, com um contrato chamado alienação fiduciária de bens imóveis no Brasil. Eu me preocupo com um contrato que é cumprido a partir de prestações consignadas nos salários das pessoas. Eu me preocupo com contratos que obriguem a pessoa a dispor mensalmente de valores que ultrapassam sua capacidade de pagamento. É da minha conta me preocupar com isso? No primeiro momento, não. Mas quando isso chega à minha mão para o julgamento, eu não posso me distanciar dessa realidade. Tem chegado, por exemplo, no Tribunal de Justiça, no setor onde eu julgo, questões como a seguinte: seguradoras fazem contrato de vida, seguro de vida durante 30 anos com as pessoas. Quando elas ficam velhinhas, eles não renovam mais o contrato. Os senhores vão dizer para mim, professora, mas autonomia privada, o sujeito pode perfeitamente não querer contratar. O que é que geraria para a seguradora o dever de contratar nessa altura? Que resposta nós vamos dar? À luz do princípio da autonomia privada, questão encerrada. À luz do princípio da boa-fé objetiva, não tanto. E a confiança expectada? E a confiança despertada? E a lealdade? E a lei do Gerson à avessa? Então, essas coisas demandam um tempo novo. Agora, eu concordo com você que isso cria uma certa insegurança jurídica. Mas ela não pode mais criar a dúvida de que nós devemos, quando contestamos uma ação, também abordar esse tema, porque está aqui para todos lerem. E o código é lei para todos, para os que podem e os que não podem compreender isso. Me perdoe se eu vou ser dura agora com relação à forma como os advogados trazem essas questões para o juiz, mas eles poderiam ser mais abrangentes nas suas fundamentações, nas suas argumentações, invocando essas questões para que elas possam ser objeto de ampla discussão no processo. Por isso que eu falei, o juiz tem que cuidar de dar um amplo contraditório para poder depois dizer que vai aplicar o artigo 2035, parágrafo único, porque senão ele vai pegar a parte de surpresa. Então, é sim mais inseguro ou com o Código Civil num sistema semiaberto. Isto é um fato verdadeiro, mas ele pode ser menos injusto. Aí é a sociedade civil que decide se quer ter uma justiça formal ou se quer ter uma justiça social verdadeira. Eu lembro a você, Marcos, agora é uma questão de história do direito para você comparar. O Código Comercial do Brasil é de 1850. Um projeto maravilhoso, uma estrutura espetacular. Entre comerciantes já havia a boa-fé objetiva, lealdade. Sabe quando o Brasil foi ter o Código Civil? 70 anos depois, em 1920 quase. Por quê? Porque nós estávamos sendo regidos pelas ordenações do reino. Sabe de quando são essas regras? De 1200 na Europa. Nós temos uma família, contratos, sucessões, impregnados de uma vivência medieval, no sentido ruim da palavra. Até o começo do século XX, o mundo tinha mudado. A Inglaterra não queria contratar com o Brasil. Dom João estava aqui, abertura dos portos. A Inglaterra dizia: eu não vou contratar com vocês nessa legislação antiga, eu faço um código comercial. E veio, bonito, moderno. Entre os iguais, o código é igual. Agora, para as mulheres, para os filhos, para os ricos, para os pobres, vamos continuar nas ordenações do reino. Essa marca impregna nossa formação cultural. E isso está na nossa cabeça.
Eu lhes digo isso, Marcos, porque eu vou dar aula hoje para os alunos de 17 anos no primeiro ano e eu falo pela fé objetiva, eles me olham como se eu fosse uma pessoa não muito certa da bola, onde já se viu alguém pagar sem ter querido fazer mal para alguém. E o princípio da responsabilidade objetiva é isso. Não importa, se tem dois inocentes, um tem que pagar. Quem é que paga? Explodiu a empresa, voou um tijolinho na cabeça de alguém. Os dois são inocentes, porque não se apura a culpa. Quem é que paga? Quem tem um bônus da atividade tem um bônus da responsabilidade. Isto está na teoria do risco, que é a responsabilidade objetiva, que não é tão segura, mas ela é mais justa. Então, tem que mudar a cabeça. E é duro. Olha que eu estou lendo esse código faz 10 anos, para lá e para cá, e todo dia eu me surpreendo que antes eu fui muito antiga. Eu tenho me modernizado. Mas tem hora que eu acho que eu andei me modernizando demais. Mais alguma pergunta? Tem uma pergunta? Eu estou um bom tempo, desculpa, Michael, o Jack Vergueiro, eu ainda estou um bom tempo aqui embaralhado, mas acho que o ensejo é exatamente a justiça formal, a justiça social. A senhora, professora, mencionou a respeito da responsabilidade do juiz. A senhora, na verdade, da atividade jurisdicional, a senhora, na verdade, invocou muito a isso e a senhora mencionou agora, por último, a questão da nossa cultura, né? O brasileiro realmente, como nação, né, é uma cultura muito acomodada, digamos, né? O nosso funcionalismo como um todo, né, muito mais, né? A atividade jurisdicional há de refletir isso. O Dr. Malheiros, numa ocasião com ele que aqui, né, coordenador aqui do evento, ele mencionou com muita veemência também essa questão, né, que os nossos juízes não têm muito essa noção, né, e que os que têm meio que se esquivam, né, do poder, né, que tem, né, com a atividade, né, da magistratura. Eu queria pedir para a senhora falar um pouco mais a respeito disso, fazendo um contraponto, né, com um princípio também, né, que é aquele da provocação, né, e também com a própria formalidade, todas as formalidades, né? E o que mais que eu quero dizer para a senhora é essas questões, os dois últimos que a senhora falou, né? Só para simplificar, da boa fé objetiva e da função social. Só esses dois já demandam, né, para a sua aferição, fica
ficando na responsabilidade, que é o que a gente aqui está falando, né? Não só a questão da vocação, demanda tempo, enfim, comprometimento. Deu para entender o que eu estou mencionando? Veja, é quase que um milagre que nós consigamos dar conta da carga de trabalho que nós temos, não é? Numa sociedade múltipla, beligerante, pobre, com tantas dificuldades, é natural que nós tenhamos uma quantidade muito grande de processos e muito difícil resolver tudo isso. Eu acho que nós estamos bem, apesar de tudo. Acho que nós temos progredido, a jurisprudência tem dado mostra de muita vida. Nós conseguimos acompanhar a evolução da jurisprudência. Façam isso analisando a forma como os tribunais têm julgado, todas as matérias, contrato, obrigações de família, propriedade. Então, eu vejo com bons olhos as coisas que estão se passando. Acho que o juízo de mediação, de conciliação, exerce um papel fundamental. Não vejo as coisas que eu disse como algo revelador de um céu azul e tenebroso, roxo. Não. Eu vejo um sol brilhante. Acho que nós temos muita força, nós somos um país jovem, nós temos consciência das nossas limitações e acho que temos uma legislação espetacular. Acho que falta um aprimoramento técnico, falta um rejuvenescimento de ideias por nossa vontade própria, mas nós temos cumprido um papel extraordinariamente vivificante, não é? Então, no frigir dos ovos, eu faço uma análise positiva da aplicação do Código Civil, mesmo com as limitações que o processo oferece, mesmo com os entraves procedimentais que ele nos impõe. E acho que a magistratura do Brasil, com o auxílio do Ministério Público e da Advocacia, tem exercido um papel extraordinário. Tanto que nós podemos verificar que é por causa de algumas pessoas mais beligerantes, que recentemente saiu até uma lista dos maiores litigiosos do país, mostra que o nosso povo não é tão litigioso assim, né? E que nós temos conseguido contornar essas doenças pontuais, né? Temos muito que melhorar. E eu acho que nós somos muito bem. Mais uma pergunta? Não havendo mais perguntas, vamos passar aos sorteios. O primeiro livro da professora Rosa, Introdução ao Pensamento Jurídico e à Teoria Geral do Direito Privado, sorteio eletrônico. Vamos o primeiro sorteado. Messias dos Reis da Silva. Parabéns, hein? Dando sequência ao sorteio, então agora vamos sortear um Código Civil. Portanto, o Código Civil da professora Rosa, em coautoria do professor Nelson Nelly Júnior. Lembrando que ela vai disponibilizar, informou que vai fazer um encaminhamento ainda nessa semana. Portanto, na próxima aula, ou até antes, os servidores que forem sorteados poderão só indicar o posto de trabalho, que se for o caso, for simples, nós encaminharemos diretamente ou entregaremos na próxima aula. Então, Código Civil, professora Rosa e professor Nelson Nelly. Um novo sorteio. Péricles
Batista da Silva. Foi embora? Ótimo. Vamos passar por mais um. E assim aumenta. Então, na verdade, agora temos já mais uma obra em tese, porque o Péricles foi embora. Perdeu o código. Mais um. Regina Célia Mercedes Neves. Regina Célia. Não comemore por hora, hein? Regina Célia, 17º. Não. Ótimo, mais um. Débora de Oliveira Santos. Débora de Oliveira Santos. Posto de trabalho, Débora. Mais um Código Civil, portanto, encerrando aí o sorteio de códigos na área específica, enfim. Flávio Heitor De Conte. Flávio, qual o posto de trabalho? Olha aí. Interessante. De Conte. O senhor deve estar aqui na semana que vem, não é isso? Com certeza. Porque a aula do chefe dele deve estar por aqui. Então, o senhor nós entregamos a semana que vem. Também, se não vier, vai ter falta. Enfim. Código de Processo Civil. Mais um sorteio. Luiz Fernando Sampaio. Está presente? 17º. Está presente no 17º? Posto de trabalho? Assistente jurídico do gabinete do doutor Sidney Romero. E o último Código de Processo Civil, mais um sorteado. Simone Claro. Maravilha. Fiscalização. Com isso nós encerramos a nossa aula de hoje. Mais uma vez agradecemos à professora Rosa Maria de Andrade Neri. E anuncio a semana que vem a aula dia 20 de maio, embargos do devedor e a sessão de pré-executividade com o desembargador Sérgio Seiji. Obrigado, bom final de semana, até semana que vem, se Deus quiser.